Desde a Avenida Brasil, um produto da teledramaturgia da Globo não provocava tanta repercussão quanto a minissérie Justiça, que acabou na última sexta-feira. Você gostou do final? No episódio da segunda-feira, a personagem da Débora Bloch acabou transando com o assassino da filha dela, vivido pelo Jesuíta Barbosa. Eu acabei conversando com alguns amigos pela internet para entender por que ela acabou tendo essa atitude tão intempestiva de transar com o assassino da filha dela. Os dois, na verdade, queriam encontrar a Isabela, a personagem da Marina Rui Barbosa, que foi assassinada no primeiro capítulo. E eu acho que aquela transa foi bem freudiana, assim, sabe? Com a personagem morta sendo elo de ligação entre o assassino e a mãe da vítima. Tanto é que depois disso tudo, cada um, em tese, deveria tomar um rumo para a própria vida. Eu acho que o assassinato do personagem do Jesuíta Barbosa, ao lado da Débora Bloch, foi um pouco de forçação de barra. Eu daria uma segunda chance ao Vicente. Afinal, ele passou 7 anos na cadeia, cometeu um crime passional e visivelmente estava arrependido daquilo que ele fez. O fato dele ser morto, aparentemente por uma bala perdida, significou que a justiça foi feita não pelas mãos da Débora Bloch, que também se tornaria uma assassina, mas por uma questão do acaso que foi ali e resolveu um problema que estava nas mãos da personagem da Débora Bloch. Já no episódio da terça-feira, protagonizado pela Adriana Esteves, teve um final feliz. Embora num primeiro momento a autora tivesse criado uma situação indicando que as coisas iriam ficar ruins para ela, na verdade ela conseguiu ser salva justamente pelo cara que a colocou na cadeia, dando a ela uma segunda chance de ser feliz ao lado de um operário. Eu acho que de todos os personagens que transitaram pela minissérie Justiça, o personagem da Adriana Esteves foi o mais injustiçado em toda a minissérie e que de fato merecia ter um final feliz. Acho que não podia acontecer ali com ela nenhuma outra tragédia maior do que foi ela estar na cadeia por um crime que ela não cometeu. A história narrada na quinta-feira, para mim, foi a que teve o final mais violento. A personagem da Luísa Arraes, que fora estuprada ao longo da minissérie, consegue se vingar do criminoso matando-a a pauladas. No final, tem uma cena dela caminhando e dizendo que para ela, aquele crime que ela cometeu não foi vingança, mas foi justiça. Já na sexta-feira, nós vimos o personagem do Cauã Raymond retomando a própria vida, saindo de Recife, indo para algum outro lugar em busca de uma nova vida, depois de ter colocado o político mau caráter vivido pelo Antônio Caloni na cadeia. Ele conseguiu se perdoar e partir em busca de uma nova vida, de uma nova perspectiva. No caminho dele, quem cruzou ali? O personagem da Luísa Arraes, sugerindo que talvez entre os dois, por causa dos crimes que eles estiveram envolvidos, talvez consigam construir alguma outra nova história. A minissérie Justiça foi tão significativa, não só em números de audiência, como também em repercussão de críticas positivas, que a Globo já está analisando a possibilidade de fazer uma segunda temporada para o ano que vem. E qual que é a razão do sucesso de Justiça? Na minha avaliação, é porque a minissérie mexeu com sentimentos que todos nós trazemos dentro de nós. Eu li uma entrevista da Manuela Dias, a autora da minissérie, e ela explicou a razão delas fazerem os personagens se encontrarem, se interlaçarem, das histórias estarem aparentemente amarradas. E a justificativa dela foi o seguinte: enquanto eu aqui, por exemplo, estou gravando esse vídeo para vocês, existem pessoas que estão passando aqui em volta. Cada uma delas tem uma história, cada uma delas tem um drama, tem uma alegria, tem uma perspectiva, tem um jeito de ver e de encarar a vida. A minissérie Justiça tratou de temas muito importantes, como a vingança, como o perdão, como a eutanásia, como a falta de caráter, a dissimulação, a enganação e, principalmente, na minha avaliação, a solidão. Todos os personagens, em momentos cruciais, estavam muito sós. E nós, de uma maneira geral, temos uma dificuldade muito grande de enfrentar esse momento de solidão.
Então, seja na hora de matar, seja na hora de ser acolhido, seja na hora de se entregar à polícia, é uma atitude que a gente toma sozinho. Teve um momento na minissérie Justiça que a personagem da Luísa Arraes escreveu um bilhete justificando o crime que ela tinha cometido. Ela disse que fez tudo sozinha, porque ela precisava fazer aquilo sozinha, porque só a partir daquele ato ela conseguiria, talvez, dar continuidade à vida dela. Ou seja, ela estava sozinha. A dor dela, como eu disse em outros vídeos, era única, exclusiva, incomparável, inigualável, individual. Então, eu acho que este é o grande segredo do sucesso da minissérie Justiça. Provocar na gente sentimentos e discussões que no dia a dia a gente realmente não para pensar. Aquele de nós que já passou por uma situação envolvendo um roubo, um assassinato, uma mentira, uma injustiça, com certeza absoluta se identificou com os dramas vividos por todos os personagens daquela minissérie. Por exemplo, o meu pai morreu de AVC. Quando o médico deu o diagnóstico, ele disse para mim o seguinte: eu estava lá no hospital e ouvi da boca dele: se o teu pai sobreviver, ele vai vegetar a vida inteira, porque o comprometimento cerebral desse AVC que ele teve foi muito alto. E aí sempre vem a pergunta: para o meu pai, teria sido melhor continuar vivendo, vegetando numa cama ou ter morrido como de fato aconteceu? Essa é uma pergunta que a gente nunca vai ter uma resposta conclusiva. Mas se a gente pensar no amor, no afeto, no carinho, eu acho que apesar da dor e do sofrimento que eu sinto até hoje, foi melhor para o meu pai que ele tivesse morrido. E você, o que achou da minissérie Justiça? Acha que justifica uma nova série de episódios? Inscreva-se aqui no canal, dá um like ali embaixo, me acompanhe nas redes sociais. Ah, e uma coisa importante, acione o sininho ali para você saber toda vez que eu postar um vídeo. Um grande abraço e fique bem!